Essa história é sobre um cara que sofria demais no trabalho, por isso não gostava das pessoas, e ele só queria poder macetar um gato peludo. Lá ele. Os gatos são incríveis, seus corpos são macios e o calor aconchegante sempre o encantavam. Ele se perguntava como esses pequeninos seriam se fossem humanos. Esse mangá se trata do repentino aparecimento de uma gata deveras suspeita. Quando criança, o prota adotou sua gata Mimi e a enchia de elogios, especialmente nos dias em que sua pelagem parecia mais reluzente do que o normal, exalando um aroma irresistível. Enquanto relembrava esses momentos e brincava com as patinhas de um gato, ele acordou de repente, surpreso com o Pokémon desconhecido deveras apreciável que estava em sua cama. Em choque, deu um pulo para trás, gritando e perguntando quem era aquele belo espécime, que acabou a fazendo acordar. A jovem abaixou a cabeça e murmurou que fez aquilo. Então ele pergunta, fez aquilo o quê? Porém do nada, ela faz uma cara desanimada, dizendo para ele não se preocupar, que eles não fizeram aquilo. O que o faz gritar outra vez, perguntando o que ela queria dizer com isso. Suspeito. Mas é aquilo, buraco é buraco, não importa o formato. Ainda mais um desses que aparenta tanta qualidade. Antes que ele pudesse processar a situação, percebeu que já eram 7h30 da manhã. Sem alternativa, saiu correndo do quarto, pedindo desculpas e prometendo que conversariam quando voltar. O cara deixou uma desconhecida totalmente desequipada na casa dele e saiu para trabalhar, foda-se. Ao bater a porta, deixando a garota para trás, ela se pergunta se ele não estava sendo muito negligente ao meter o pé e deixá-la naquela situação. Que deselegante. No trabalho, uma colega ligou para avisar que não poderia comparecer, dizendo que seu filho estava com febre e precisava de cuidados. Ao relatar a situação para seus superiores, eles ficaram reclamando e perguntando se ele meteu nela uma bronca adequada. Carambolas, mané. Eles até cogitaram diminuir sua carga horária, já que de alguma forma ela provavelmente continuaria faltando. Natsu tentou argumentar, mas acabou apenas gaguejando, o que fez com que seus colegas confiassem ainda menos nele, falando que ele é um covarde e por isso não tem namorada. Credo, de graça. Eu não tenho namorada porque elas sempre inventam de denunciar minhas lolis no porão pro FBI. Aí eu desisti de tentar. Uma outra colega sugeriu que ele deveria melhorar sua aparência, pelo menos as olheiras e o cabelo bagunçado, falando que os mais velhos o desprezavam por ser assim, o que apenas faz ele se sentir ainda pior. Os funcionários mais velhos o desprezavam por sua postura passiva, e aquele dia só parecia piorar. Quando finalmente terminou o expediente, ele está completamente exausto. No momento, tudo o que queria para esquecer as pessoas é simplesmente beijar um gato. Lá ele. Então ele se lembra do dia anterior e de como ele tinha sido maravilhoso. Ele se lembra do momento em que viu um gato preto pela primeira vez e ficou imediatamente fascinado. Assim que o encontrou, não conseguiu segurar a curiosidade e começou a bombardeá-lo de perguntas, querendo saber de onde o gato veio e qual era seu lar. O cara noiadão conversando com os gatos de rua. Natsu quase implorou para que ele não fugisse. E para sua felicidade, o felino abaixou a cabeça e permitiu que fosse acariciado. Então, ele simplesmente decidiu levar o gato para casa e dar leite para ele, se perguntando se ele tinha dono. O dono que se foda, agora é meu, é nosso. A lembrança da sua primeira gata, Michan, vem à tona. De repente, o gato entra dentro da casa dele, o que o faz gritar que animais não eram permitidos ali. Mas Natsu, vendo o gatinho rolar no chão, não teve coragem de expulsá-lo. Ele sabia que o proprietário do prédio detestava gatos. No entanto, ali estava ele, acariciando o pequeno felino apesar de tudo. O bichano não demorou a adormecer ali mesmo, e Natsu o colocou em sua cama, ao seu lado. Enquanto Natsu se lembrava do gato e dos momentos que compartilharam, ele se pergunta se não estava esquecendo de algo. Foi então que de repente recordou da garota peladaça que tinha acordado na cama dele, que ele deixou para trás e esqueceu completamente após o trabalho.
Contudo, ao entrar no quarto, não encontrou aquele belo espécime Pokémon. Ele se dá conta que é claro que ela não estaria ali. Ninguém esperaria por tanto tempo. Ninguém que não tivesse acorrentado. Mas para sua surpresa, o gato continuava ali. Ele não conseguiu conter o alívio e imediatamente o abraçou, feliz por tê-lo de volta. Agora é meu, agora é nosso. Embora quisesse aproveitar aquele momento, sabia que seria um problema se alguém descobrisse que ele estava mantendo o animal ali. O mais sensato seria deixá-lo voltar para casa. Ao abrir a porta, ele percebeu que estava trancada, se perguntando afinal como o gato tinha entrado ali. No fim, ele o coloca no chão se despedindo. No entanto, ao fechar a porta, notou que o gato o encarava com um olhar triste, quase como se fosse chorar. Isso o fez hesitar, e no fim, não conseguiu deixá-lo do lado de fora. A noite estava fria e escura, e havia o risco de que fosse atropelado por um caminhão-cã. Além disso, a gata era muito bonita, e poderia acabar sendo levada por algum maníaco obcecado por felinos. Sei. Ele pediu que ficasse o mais silenciosa possível, pois se o proprietário ouvisse seu miado, haveria problemas. Felizmente, a gata parecia bastante esperta e permaneceu quieta. Mesmo assim, Natsu continuava intrigado com a garota que havia encontrado antes. Será que era algum golpe novo para extorquir dinheiro? Seja como for, não era normal que alguém aparecesse completamente sem roupa no quarto de um estranho. Eu diria que depende de como foi o dia anterior. Ainda que ele tivesse deixado entrar sem perceber, talvez enquanto estava sonolento, gostaria de ao menos ter tido uma conversa adequada com ela. Sim, conversa, sei. Lembrando-se do momento em que tocou sua pele, Natsu se encolheu de vergonha. No entanto, decidiu se concentrar no trabalho. Natsu sentou-se em frente ao computador e abriu a planilha. Era impossível atender a todas as exigências de seus colegas. E lidar com tantas críticas e cobranças tornava tudo mais cansativo. Ele falou aos seus colegas que reduziria os turnos dela, mas ele sabe que ela precisa desse emprego. Embora ela costume faltar e sempre dar a mesma desculpa, ele acredita que há uma razão para isso. Do nada, a gata se inclinou e meteu uma linguada em sua boca, pegando Natsu completamente de surpresa. Isso quase o fez se sentir privilegiado por receber um gesto tão carinhoso, lembrando de quando sua antiga gata, Mi-chan, fazia o mesmo. Então percebeu que ela provavelmente estava com fome e se levantou para buscar algo para alimentá-la. Essa gata aí tá querendo leite, lente quente. Quando voltou com uma tigela de comida, pensou que talvez não fosse a melhor ideia oferecer tanta comida a uma gata que possivelmente já tinha dono. Mas é isso, lambida na boca, peixe no prato. Pouco tempo depois, ele se deitou na cama para dormir, contente por poder passar mais uma noite ao lado dela. Isso o fez se lembrar de como dormiu bem na noite anterior, apesar de normalmente acordar a cada 2 horas. Talvez a presença da gata tivesse algo a ver com isso, ajudando-o a descansar melhor. Foi então que notou a fita vermelha presa ao pescoço da felina e sentiu que já a tinha visto antes em algum lugar. No entanto, antes que pudesse refletir mais sobre isso, acabou pegando no sono. Na manhã seguinte, Natsu acordou com uma sensação estranha e quentinha. Ao abrir os olhos, viu que a garota de antes estava ao lado dele mais uma vez. Que isso, rapaz? Ela lhe desejou um bom dia, enquanto ele estava deitado em cima de suas belíssimas coxas de frango. Ele deu um pulo da cama. Você é a gostosa pelada do outro dia. Ela avisa que pegou umas roupas dele emprestado, para não ficar totalmente desequipada. Mas ele não quer saber disso não. Ele quer saber como que ela entrou na casa dele. Então ela respondeu tranquilamente que havia pegado algumas roupas emprestadas dele, afirmando que não havia motivo para tanto alarde, garantindo que não era uma ladra nem uma trapaceira. Ela fala que só queria agradecer a ele, pois a comida do dia anterior estava deliciosa. Ah, safada! Natsu ficou paralisado, encarando-a em choque. Ela então pergunta seu nome, e ele respondeu que se chamava Natsunori, o que faz a garota sorrir, dizendo que gostava do nome. Em seguida, revelou que havia se apegado a ele, enquanto devagarzinho se aproximava dele. Ela declara que por essa razão, ela vai deixar ele tê-la. Dale, vencemos!
Do nada, ela já monta no guerreiro. A bandida. Ainda completamente perdido na situação, Natsu tentou entender exatamente do que ela estava falando, mas a conversa foi interrompida pelo som do estômago dela roncando. Ela então decidiu que poderiam conversar mais tarde, pois primeiro queria comer rabanada, deixando-o ainda mais desconcertado. Sem hesitar, sacudiu os ombros de Natsu, insistindo para que ele preparasse o prato para ela imediatamente, especificando que queria torradas feitas com baguete, não pão comum, cobertas com açúcar granulado, xarope de bordo e algumas frutas ao lado. O Natsu só conseguiu pensar que aquilo parecia mais uma lista de compras, mas, em vez de preparar tudo sozinho, sugeriu que poderiam comer em algum lugar fora. No entanto, ela negou rapidamente, dizendo que não poderia sair porque corria o risco de ser expulsa. Natsu ficou ainda mais perdido, mas a garota riu, dizendo que estava apenas brincando, embora realmente contasse com ele para fazer sua refeição. Sei. Enquanto caminhavam pelas ruas, Natsu se perguntava por que estava fazendo favores para uma estranha que de alguma forma havia aparecido dentro de sua casa. Faltou alguns detalhes aí, né, filhão? Ainda assim, havia algo nela que o atraía, despertando uma sensação familiar que ele não conseguia explicar. Já fazia um bom tempo desde sua última visita à padaria, e ao passar por um espelho, Natsu ficou surpreso ao notar que suas olheiras haviam desaparecido, lembrando de que isso fazia sentido, já que finalmente conseguira dormir bem nos últimos dias, após tanto estresse no trabalho e o luto pela perda de sua gata Michan. Enquanto ele refletia, algumas pessoas murmuravam sobre ele ser estranho. Natsu entrou na padaria e rapidamente saiu. Ao retornar para casa, preparou as torradas francesas exatamente do jeito que a garota queria. Gado demais. Ele pergunta se era realmente só isso que ela queria, esperando que não viessem mais exigências. A garota responde satisfeita que era isso mesmo, comentando sobre como ele havia preparado tudo com tanto capricho. Natsu fala que, na verdade, ele gostava de cozinhar. Desde pequeno tinha facilidade com isso, mencionando que costumava comprar muitas coisas sempre que ia ao mercado. Mas o outro motivo para ter cozinhado era que ela parecia estar faminta. Então cozinhou logo um monte de coisa. Não vai engordar nossa gata, safado. Sua explicação a fez sorrir, e rindo, ela parte para cima dele, dizendo que o instinto de dono dele era bom, agradecendo pela refeição. Então ela meteu lá um itadakimasu. Nesse momento, Natsu reparou que ela estava usando a fita vermelha e comentou que era idêntica à da gata preta que o visitara antes. Ele quis saber como ela sabia tanto sobre gatos, já que havia feito alguns comentários estranhos no dia anterior. Sua pergunta fez com que ela fique intrigada, como se achasse engraçado que ele só tivesse notado isso agora. Afinal, o que ela era? Um duende? É minha waifu que fugiu do calabouço na semana passada. Falando nisso, um salve pros membros que estão assistindo com acesso antecipado. Muito obrigado. E se você não puder, saiba que seu like e comentário também me ajudam demais. Enquanto lambiam seus lábios, ela revela que era a mesma gata que eu havia visitado anteriormente. Tudo isso enquanto comia tranquilamente a sua rabanada. Natsu ficou paralisado, completamente perdido, sem entender o que estava acontecendo. Ela pergunta se ele nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Sobre a lenda da garota gata, que vive como uma humana durante o dia, mas se transforma em felina à noite. Miau. Eita caralho. Confuso, Natsu questionou se aquilo não era apenas um mito urbano. Ela respondeu que até poderia parecer, mas o que importa é que ela estava ali. E eu acrescento dizendo que era dentro. Metade gato, metade furry. Stonks. Não existia muitas pessoas como ela, que passavam por essa transformação. E por isso, precisavam ter cuidado, especialmente para evitar serem vistas por humanos. Ué, ela diz que precisa evitar ser vista por humanos e acorda pelada na cama de um. Isso tá errado, DM. Ela explica que quando se transforma em gata, não usa roupas. E foi por isso que apareceu nua naquela manhã. Faz sentido. E não conseguiu sair justamente por estar sem roupa, mas diz que ficou feliz ao descobrir que ele teria o dia de folga. Ainda assim, ele continua tentando processar tudo, achando que poderia ser uma pegadinha. O fato é, temos uma gata bem na nossa frente. Metade furry, metade gata. Isso com certeza é o itadakimasu. Fato factual. Eu já pegava a coleira, botava na coleira e saía passeando. Dali! Será que havia algo que ela estava escondendo?
Antes que pudesse pensar mais sobre isso, ela inesperadamente lhe ofereceu comida, deixando-o ligeiramente corado. Nossa, vou começar a pegar todos os gatos de rua que eu encontrar. Nunca mais vou apedrejar um gatinho. Quer dizer, talvez não. Que o gatinho apareça para nós também. Dale! Natsu desviou o olhar e disse que, deixando de lado toda essa história surreal de gatos e furries, ele ainda não achava certo que ela continuasse ali. Questionando, ela o encarou querendo saber por que não. É verdade, mano, por que não? Por que não? Ao que ele respondeu que era porque ela estava hospedada na casa de um homem solteiro. Agora não mais apenas solteiro. Sim, dono de gata. Além disso, havia dias em que ele sequer voltava para casa. Então talvez fosse melhor que ela ficasse na casa de uma mulher. Tem essa não, meu filho. Alimentou, dormiu agarradinho, agora vai ter que cuidar. Ao saber o motivo, a garota apenas riu, achando graça de sua preocupação, dizendo que Natsu era bonzinho demais. Mas perguntou se essa era a verdadeira razão, ou se ele estava apenas incomodado com a questão financeira ou com o fato de ver uma gata se transformando em garota diante de seus olhos. Tá achando que eu tô duro, rapaz? Eu tô. Eu acho que a transformação é a melhor parte. Eu ainda tô curioso pra saber se ela consegue ficar metade gata. Ela comenta que normalmente a razão seria a falta de dinheiro, restrição de cama ou o quão nojento era ver um gato se transformar em uma garota. Nojento? Depende. Se tiver de banho tomado. E com relação à restrição de cama, preciso nem dizer, né? Tentando recuperar a compostura, Natsu mencionou que não se sentia desconfortável com sua presença, o que a fez sorrir satisfeita. Eu só tenho uma pergunta. Onde eu assino? Como prova, ela vai começar cortando seu cabelo. No final, mesmo sem entender muito bem como a conversa tomou aquele rumo, ele se viu diante da garota segurando uma tesoura, cortando seu cabelo alegremente. Ela comenta que o cabelo dele estava todo bagunçado e que isso deveria o estar incomodando. O que o faz se perguntar se realmente estava tão ruim, se lembrando de como um de seus colegas de trabalho havia feito um comentário sobre isso mais cedo. Ele pergunta se ela realmente ia cortar seu cabelo, ao que ela responde que ele não precisava se preocupar, pois cuidaria de tudo. Mas ele congelou quando ela admitiu que nunca tinha cortado o cabelo de ninguém antes. Dá nada, qualquer coisa fica careca, calvão de cria. Porém, ele é gado demais, mas nem tanto. Assim que ouviu isso, saiu imediatamente para fazer o corte direto em um salão. Rapaz, pior que eu deixaria cortar. Parando para lembrar, teve uma vez que eu até já deixei uma amiga cortar meu cabelo. É que sei lá, eu nem corto cabelo, corto a cada 4 meses. E já raspei a cabeça tantas vezes que já nem me importo muito. Ao sair do salão, já com o novo corte, acabou encontrando um colega de trabalho, que ficou surpresa ao vê-lo ali inesperadamente. Afinal, aquele deveria ser seu dia de folga. Natsu suspirou sem dar uma resposta muito convincente. Ela então comentou que Suzuki estava ausente novamente, o que era um problema, já que ela sempre fazia o que queria, perguntando se Natsu estava ali para cobrir o turno dela. E ele responde que não tinha nada para fazer mesmo, só deixou uma garota meio gata, pelada em casa. Fora isso, estava suave. A garota então diz que ele poderia ir para casa, pois ela iria cobrir a outra menina hoje. Isso fez questionar sua motivação. Ela apenas respondeu que não havia um motivo específico, mas que ele parecia estar um pouco melhor. Depois disso, se despediu, deixando Natsu pensativo. Seria por causa de seu corte de cabelo? Ao voltar para casa, a garota o recepciona contente por vê-lo de volta em casa. Uma bela espécime de fato. No entanto, Natsu ainda estava um pouco constrangido, pois ela parecia confortável demais, como se aquela fosse sua própria casa. Rindo, ela diz que cortar o cabelo dele realmente lhe fez bem. Mesmo assim, Natsu reclamou por ela ter tentado cortar seu cabelo antes e feito uma enorme bagunça, obrigando-o a ir ao salão para consertar o estrago. Calvão de cria e o Zé Urubu, pode escolher. Os dois se encaram por um momento, até que ela comentou que ele parecia bem melhor comparado ao dia anterior, o que o deixou de pal meio duro. Ela sugeriu que poderia ser porque ele finalmente havia se alimentado direito,
Natsu então percebeu que talvez sua insistência em pedir rabanada na botica fosse para que ele também comesse. No entanto, descartou essa possibilidade no instante em que ela declarou que só queria comer porque sentiu vontade. Suspirando, ele pensa que ela era realmente mimada e sem noção, mas logo se deu conta que ela se comportava exatamente como um gato. Quer comer furry? Também tem seus problemas. Finalmente, ele perguntou qual era o nome dela, então ela pulou em cima dele. Afinal, não pode se apresentar apropriadamente se não estiver montada no guerreiro. E anuncia que era Michan. Antes que ele pudesse reagir, ela acaba se transformando novamente em uma gata e pula em cima dele, lambendo seu rosto, deixando Natsu sem saber como responder aquilo. Tô sentindo que o autor tá deixando a gente sonhar, tá nos preparando para o que está por vir, e não consegue recusar aquele pobre Pokémonzinho. Além disso, desde pequeno, ele sempre teve uma fraqueza por gatos completamente pretos, o que apenas tornava impossível para ele resistir àquela situação. Assim, eles ficam agarradinhos. Dali! Estamos de volta com o nosso prota que queria empurrar um gatinho e teve seus sonhos realizados após encontrar uma gata e levá-la para casa. Mas quando acordou, acabou se deparando com um belíssimo espécie totalmente desequipado. A playlist com a parte 1 vai estar na descrição. Que um dia um gatinho apareça para nós também. Dali! Mesmo quando brincava com a gata e ela mordia e arranhava sua mão, deixando-a cheia de marcas e cortes, ele ainda se sentia incrivelmente feliz. No fim, desejou boa noite e foi dormir. Na manhã seguinte, Michan o acorda e por alguma razão, novamente desequipada e pronta para o abate. Com o susto, ele caiu da cama. Em seguida, gritou para ela equipar alguma roupa e não ficar em cima dele quando estiver peladona. Só sei de uma coisa, guys, a vista daqui tá boa. Foi então que ele percebeu que ainda era apenas 6h30. Michan resmungou que estava com fome. Ei, escuta, safada, eu acordo às 7 e não tomo café da manhã, entendeu? Você que dê seus pulos de gato. Mas meu bucho tá seco, tem pão na geladeira. Essa resposta não deixa ela muito contente, e depois dela mordê-lo insistentemente, Natsu acabou sendo forçado a se levantar para preparar o café da manhã para ela, ainda sem entender o motivo dela ficar o mordendo, mesmo em sua forma humana. No entanto, me fala que não via outra opção, pois ele não acordaria de outra maneira. Ela pergunta se ele não percebia que toda vez que ia dormir, ela saía para ficar andando até o amanhecer, o que a deixava sempre faminta de manhã. E quem disse que isso é problema meu? Além disso, Natsu mencionou que pretendia dormir até às 10 naquele dia, mas ela responde que ele deveria ficar satisfeito, pois graças a ela, ele acordou cedo e ainda tomou café da manhã, um hábito saudável. Saudável é outra coisa que eu estou vendo aqui com os meus olhos. Ele pensou que Michan era incrivelmente egoísta e fazia tudo do jeito dela, uma humana de dia e uma gata à noite, basicamente o que chamariam de mulher gato. Pô, o cara ainda tem que lavar a louça pra essa vagabunda. Mas deixando isso de lado, ele lembrou que não podia permitir que alguém morasse no apartamento. No entanto, Mi não entendeu o que ele quis dizer, já que segundo ela, tanto o gato quanto a garota eram a mesma pessoa. Isso fez Natsu hesitar, e ela logo notou que ele estava agindo de maneira muito diferente da forma como se comportava quando ela estava em sua forma felina. Quando era um gato, Natsu sempre parecia feliz. Ele explicou que isso acontecia porque ela era um gato, falando que gatos eram fofos, independente do que fizessem. Mas Me rebateu, dizendo que também poderia ser fofa como humana. Fofa talvez, gostosa com certeza. Natsu apenas respondeu que sua versão gata ainda era mais fofa, e por alguma razão diz que tá realmente preocupada, perguntando se ele realmente tinha um ali embaixo. Então, ele mencionou o possível dono dela, já que ela usava uma coleira. Porém, a resposta de Mi foi completamente inesperada. A coleira era apenas uma precaução para evitar ser capturada por abrigos de animais. De repente, a campainha toca. Algo havia sido entregue para ele.
embora ele não soubesse quem tinha enviado. O pacote estava endereçado a Natsu, e Mi imediatamente comentou que provavelmente eram as coisas dela, o que o fez ficar curioso, perguntando por que ela enviou suas coisas para a casa dele. Ela, por sua vez, disse que ele não precisava se preocupar com esses detalhes por enquanto, dizendo que ele poderia ficar com suas roupas íntimas, o que Natsu rejeitou na hora. Ele deixou claro que ela só poderia ficar ali temporariamente e que precisaria sair assim que encontrasse outro lugar para morar. No entanto, Mi apenas concordou sem prestar muita atenção, entretida com o celular, o que acabou irritando Natsu. Nesse momento, a campainha toca novamente. Quando ele abriu a porta, viu que era o senhorio, que veio cumprimentá-lo logo pela manhã, dizendo que sabia que estava fora de hora, mas queria saber se Natsu poderia levar seu cachorro para passear. Cala a boca, cachorro, fela da puta! Caralho, maldito. Eu sou um defensor dos direitos iguais para cachorros e para mulheres. Traga-me meu rifle. Natsu se abaixou para acariciar o cachorro, Tetsu. Já fazia um bom tempo desde a última vez que o vira. O senhorio explicou que sua dor nas costas havia piorado na noite anterior e que precisava de ajuda para cuidar do cachorro e regar as plantas quando voltasse. Bah, mas que velho folgado! Mesmo sentindo que estava se aproveitando dele, Natsu concordou em ajudar. Antes de ir embora, o senhorio mencionou que havia escutado um gato miando na noite anterior e pergunta se por acaso o som não vinha do apartamento de Natsu. Eu já metia um cala sua boca, seu velho maldito. O comentário o deixou nervoso e ele tentou disfarçar, gaguejando que provavelmente era só um gato de rua. O senhorio pareceu satisfeito com a explicação. Acenou com a mão e saiu, deixando Tetsu para trás. Natsu suspirou e disse ao cachorro para esperar enquanto pegava sua jaqueta. No entanto, Mi animada o empurrou, dizendo que também vai. Ele imediatamente questionou, já que antes ela mesma tinha dito que não podia sair de casa. Mas ela respondeu que ainda era cedo, portanto seguro. Em seguida, jogou suas roupas nele, apressando-o para que se vestisse logo. Enquanto caminhavam, Mi comentou sobre como Natsu estava sempre recebendo novas tarefas, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Curiosa, quis saber se aquilo acontecia com frequência. Natsu respondeu que não era bem assim. Ele só estava levando o cachorro para passear depois de um longo tempo, então ela o encara. Gritando, ele admitiu que as pessoas frequentemente o chamavam de ingênuo, o que faz me comentar que ele tinha jeito de ser aquele aluno de quem os colegas pediam para copiar a lição de casa. Provavelmente também era quem sempre ficava com as piores tarefas nos trabalhos em grupo. Natsu ficou um pouco irritado, pois sabia que era exatamente assim. Eles conversaram sobre como Natsu sempre acabava ajudando os outros quando pediam algo, porque para ele parecia óbvio atender a esses pedidos. No entanto, não era uma questão tão simples, já que não se tratava de fazer coisas que os outros não poderiam fazer. Isso surpreende Mi. De repente, ela parou de andar e negou essa ideia. Ela afirmou que não queria outra pessoa para criá-la, apenas o Natsu. Esse criar ficou meio estranho. Ela fala que escolhe ele e que ninguém poderia substituí-lo. Em seguida, diz que ele deveria se sentir honrado por ter sido escolhido por ela, o mandando ter mais orgulho de si mesmo. E então alegre, sai correndo com o cachorrinho, o deixando para trás meio sem jeito. Depois de passear com o cachorro e regar as plantas, conforme o combinado, eles terminaram rapidamente e voltaram para casa. Enquanto se despediam, Me mandou o velho pelo menos agradecer pelo favor. Era isso ou fazer um pix. A princípio, o velho ficou meio confuso e Natsu ficou meio desconfortável com a situação. Mas o velho safado percebeu que ela estava certa e agradeceu a Natsu, que ficou sem graça, mas também ficou feliz ao ver seu esforço ser reconhecido. E ao trocarem olhares, ela dá um sorrisão de arrasar corações. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia chorar. Bandida! Foi então que o senhorio perguntou quem era aquela garota. Natsu hesitou e, gaguejando, disse que ela era apenas uma parente que havia chegado recentemente. Mais tarde, quando voltaram para casa, Mi se jogou no sofá, exausta da caminhada, quase adormecendo ali mesmo. Mas Natsu ainda tinha trabalho para fazer. Ele comentou que se ela fosse passar a noite ali de novo,
poderia pelo menos arrumar o futon e preparar o jantar. Porém, pela expressão dela, ficou claro que nem sequer havia considerado essa possibilidade. No fim, Natsu apenas suspirou e deixou passar, saindo para trabalhar. Quando voltou mais tarde, ele se depara com Mi em sua forma peluda novamente, o deixando muito feliz, querendo abraçá-la. Mas logo a gata o guiou até um bilhete que havia deixado, orgulhosa por ele ter deixado a cozinha impecável. Além disso, havia escrito outros bilhetes elogiando as habilidades culinárias dele, comentando sobre como estava animada para o café da manhã de amanhã, e por fim, um último bilhete ressaltando o quão bondoso ele era. Ao ver o bilhete, Natsu corou um pouco com as palavras, enquanto Mi se esfregava nele e o lambia. No fim, ele acabou admitindo que sua forma humana também não era tão ruim assim. Quando chegou a hora de dormir, como sempre, ela volta de sua caminhada. Logo em seguida, volta a ser humana, se enfiando nas cobertas e dormindo ao lado de Natsu, de conchinha. Ao acordar e ver ela ao seu lado, ele novamente reclama, perguntando por que ela estava dormindo ali. Ela, por sua vez, retrucou, dizendo que ele era barulhento demais. No entanto, era Natsu quem ficava mais irritado, já que na noite anterior, ele havia preparado um espaço adequado para ela dormir, o que a deixa desconcertada. Ele havia encontrado um futon que um amigo tinha deixado e pensou que Mi poderia usá-lo sem se preocupar com o espaço. Além disso, queria evitar o mesmo constrangimento da primeira noite juntos, quando deu uma avaliada nos peitos de frango. No caso, esses seriam peitos de gato. Natsu achou fofo quando ela começou a amassar o travesseiro, ficando claro que ela poderia dormir na cama em sua forma de gata, chegando a dizer que até queria isso. Mas enquanto estivesse em sua forma humana, teria que dormir no futon. Vai dormir no chão, vagabunda. Porém, Mi responde que nunca concordou com isso. Em vez disso, sugeriu que Natsu deveria ser o único a dormir no futon. Mesmo quando ele insistiu que aquele era seu apartamento, ela continuou teimando, afirmando que não via problema em dormir com ele, pois tinha espaço sobrando na cama. A bandida ainda o provocou, dizendo que ele deveria se sentir agradecido por ter uma garota bonita disposta a dormir com ele. Ele sentia qualquer coisa menos gratidão. Ter algo macio pressionando suas costas todas as manhãs era no mínimo avassalador. Na verdade, ele começava a refletir mais profundamente sobre a situação. Mi não demonstrava qualquer sinal de vergonha ou preocupação ao seu redor, provavelmente por causa de sua natureza felina, o que a faz se sentir completamente confortável. Ela resmungava, insistindo que não queria dormir no chão, fazendo ele perguntar se por acaso ela era uma criança. Seu comportamento levou Natsu a finalmente perguntar qual era sua verdadeira idade. Sem hesitar, ela respondeu que tinha 17 anos, deixando-o completamente paralisado. Depois de refletir um pouco, Natsu disse que compreendia e, com uma cara calma, avisou que da próxima vez que ela se deitasse em sua cama, a expulsaria sem hesitação. E dessa vez ele estava falando mais sério do que das últimas vezes e não queria ouvir nenhuma reclamação. Mi ficou confusa e questionou o motivo daquela decisão repentina. Afinal, ele nunca havia achado estranho quando ela dormia ali em sua forma peluda. Chegava até a ceder seu travesseiro para deixá-la mais confortável. Mas agora, de repente, ela estava proibida de dividir a cama. Que absurdo. Natsu respondeu que gatos eram fofos e que ele não queria quebrar nenhuma lei e nem ir em cana. Mi argumentou que ela também era adorável, mas ele respondeu que isso não era o foco da questão. Ainda assim, continuou insistindo que era uma gata bonita e que ele deveria ao menos admitir isso. No entanto, Natsu apenas virou o rosto e a ignorou. Mudando de assunto, ele perguntou se ela ficaria satisfeita apenas com pão no café da manhã, mas me respondeu que gostaria de comer Nekoman naquele dia. Nekoman é tipo um mingau de gato feito com arroz, o que resultou em Natsu tendo que levar arroz para o almoço. Ele se perguntou como alguém como ela conseguia fazer tantas exigências em uma situação dessas. De repente, Natsu recebeu uma mensagem dela, desejando-lhe sorte no trabalho. Ele não fazia ideia de como ela tinha conseguido seu número,
mas decidiu ignorar. No entanto, quando a mensagem seguinte foi uma foto dela em sua forma felina, seu humor melhorou instantaneamente. Então duas colegas de trabalho entraram na sala onde ele estava descansando e comendo um bolinho de arroz. Elas conversam sobre uma escova que deixava o cabelo mais brilhante. Uma delas mencionou que seu cabelo estava danificado por causa de uma permanente recente. Natsu começou a pensar se gatos também poderiam usar escovas. Refletindo sobre isso, até ser interrompido por um grito. Uma delas apontou diretamente para ele, chocada ao perceber que o gerente administrativo estava comendo apenas um bolinho de arroz e bebendo água. Como um frango, guys. Frango é potência. A ideia de vê-lo comendo algo caseiro as pegou desprevenidas. Para elas, parecia que ele finalmente demonstrava um lado mais humano. Então, sem hesitar, perguntaram se ele estava com sua namorada ontem à noite. Natsu não entendeu o motivo da pergunta, mas logo uma delas comentou que havia o visto andando com uma bela garota de cabelos pretos no dia anterior. Ela mencionou que os dois estavam passeando com um cachorro, o que fez as garotas suspirarem aliviadas, pois por um momento pensaram que ele estivesse pagando alguém para fingir ser sua namorada. Calma lá, também não é pra tanto. Isso foi como um golpe no coração de Natsu. Rapidamente, ele explicou que a garota não era uma acompanhante nem sua namorada, mas não sabia exatamente como classificá-la. Aquela gasosa que dormia pelada em sua cama, ou talvez ninho de amor. No fim, disse que podiam considerá-la uma parente ou alguém de quem ele estava tomando conta no momento. Que isso? Isso ficou meio estranho. Pega leve, camarada, vai traumatizar as colegas. No entanto, uma delas logo questionou se ela não era bonita demais para ser parente dele, o que foi um comentário inacreditável e atingiu Natsu em cheio mais uma vez. Enquanto isso, em casa, Mi estava furiosa porque ele sempre a tratava com carinho quando estava em sua forma felina, o que a fez refletir mais sobre isso. Desde a infância, as pessoas sempre a consideraram fofa, especialmente na escola, mas Natsu era diferente. Ele insistia que sua versão de gata era muito mais adorável do que sua aparência humana. Mesmo contrariada, Me reconheceu que gatos realmente tinham seu charme, mas isso só a irritou ainda mais por causa da atitude dele. Frustrada, decidiu comer os petiscos favoritos de Natsu apenas para descontar sua frustração. O tempo passou até que ele finalmente voltou para casa. Ao entrar, encontrou Mi completamente relaxada no sofá, dormindo de uma maneira deveras graciosa, eu diria. Ele a observou por alguns instantes, antes de se aproximar para testar a escova que havia comprado, tentando desfazer os nós nas pontas do cabelo dela. Para sua surpresa, o cabelo de Mi também era muito bom, igual ao de sua pelagem felina, que era naturalmente macia. Lembrando-se das colegas de trabalho, comentando que ela era uma garota bonita. Natsu admitiu para si mesmo que seu rosto realmente era agradável. No entanto, ouvir um pequeno ronco dela o fez se sentir desconfortável e um pouco irritado consigo mesmo. Algo naquela cena parecia estranho, quase como se fosse um homem de 30 anos mexendo no cabelo de uma garota sem permissão. Isso definitivamente era meio complicado de explicar para a polícia. Ao notar que ela havia devorado todos os seus petiscos, Natsu ficou irritado. Até mesmo algumas migalhas estavam próximas à boca dela. Mesmo assim, ele sorriu e pensou que, apesar de tudo, Mi realmente parecia fofa, ou pelo menos aparentava ser, apesar de seu comportamento petulante. Comportamento peitulante. Quando se afastou para resolver algumas coisas na cozinha, Mi abre os olhos corada, ainda processando o que havia acontecido. Ela não conseguia acreditar no que estava sentindo. De alguma forma, aquilo a deixou estranhamente feliz. Ela tenta gaguejar algumas palavras para Natsu, mas antes que conseguisse dizer qualquer coisa, transformou-se em gata. Naquele momento, Natsu sorriu e perguntou se ela queria um pouco de leite. Leite. Vai um pouquinho de leite aí? O que a deixou frustrada.
mas ao mesmo tempo aliviada, porque ele não tinha percebido nada estranho. No entanto, quando Natsu comentou que gostaria que ela pudesse ficar o tempo todo em sua forma felina, Mi ficou surpresa. Aquilo a incomodou tanto que naquela noite ela recusou dormir na cama com ele. Durante uma de suas caminhadas noturnas pelo bairro, ela encontrou outros gatos. Um deles percebeu que ela era nova na área, já que a havia por ali há algumas noites. Ao se aproximar, o gato a cumprimentou e perguntou de onde ela vinha. Me respondeu que morava no apartamento ao lado. E o gato ficou surpreso, perguntando se não era lá que vivia um velho assustador. Segundo ele, esse homem já havia tentado persegui-lo, segurando uma vassoura junto de um cachorro. Me percebeu que provavelmente estavam falando do senhorio do prédio. Então explicou que a pessoa que cuidava dela era gentil, tinha um coração mole e que tinha um ponto fraco por ela. O gato comentou que parecia uma situação boa, até notar uma gata branca chamada Maria se alongando logo ali perto. Me observou a cena em silêncio e sem se aproximar, enquanto pensava que aquele gato definitivamente era. Voltando um pouco no tempo, em uma manhã, Natsu viu a mesma gata branca do outro lado da rua e a reconheceu. Ele mencionou que ela sempre aparecia naquela área e se perguntou se seria algum tipo de mestiça, dizendo que a gata tinha um ar elegante. Natsu explicou que já havia tentado acariciar aquela gata diversas vezes antes, mas ela sempre se irritava. Apesar disso, ele queria tentar novamente. No entanto, antes que pudesse se mover, Mi o puxou, dizendo para eles irem andando. Enquanto ele se perguntava se algum dia ela deixaria ele botar a mão em suas belas coxas peludas. Mesmo assim, ele não deixou de elogiá-la, dizendo que era uma gata muito bonita, o que fez me comentar que ele parecia um esquisito com uma obsessão exagerada por gatos. Voltando ao presente naquela noite, enquanto conversava com outro gato, ela perguntou sobre a gata branca da casa vizinha. O gato explicou que Maria saía para passear de vez em quando e que além de charmosa, era muito fofa. Quando se olharam, me sentiu irritação, pois Maria parecia encará-la de uma forma superior. Sem hesitar, declarou que era mais fofa e foi embora, despedindo-se do outro gato. Depois disso, me voltou para a casa de Natsu e ficou observando-o dormir, lembrando-se do momento em que ele a chamou de fofa, o que a deixou surpreendentemente feliz, mesmo já estando acostumada a receber esse tipo de elogio. Isso era comum para ela. Ainda assim, se perguntou por que aquelas palavras tiveram tanto impacto vindas dele. Curiosa, tocou seu rosto algumas vezes enquanto ele dormia. Depois se deitou por cima da cabeça dele, determinada a fazê-lo chamar de fofa outra vez. Refletindo um pouco, ela decide que não se importa com a frequência com que ele fale isso. Só acha estranho ele não ter dito isso desde o início. Na manhã seguinte, Natsu acordou de um sonho desconfortável, como se alguém estivesse tentando sufocá-lo, e logo se assustou ao ver Mi sentado ao lado de sua cama, desejando-lhe um bom dia. Foi então que notou algo diferente. Dessa vez, ela não estava mais vestindo suas roupas. Em vez disso, estava vestindo suas roupas de dormir, mostrando para ele animada, esperando alguma reação dele. No entanto, Natsu apenas exclamou que ela estava revelando demais. Já é melhor que pelada, já é uma evolução. Repreendendo-a, ele disse que roupas como aquelas eram inadequadas e que Mi estava sempre relaxada demais dentro de casa, o que realmente o deixava cansado. Com um tom quase irritado, comentou que andando assim, ela acabaria pegando um resfriado. Por um segundo, a Mi achou que ele era sua mãe. Pouco depois, os dois se sentaram para tomar o café da manhã. Natsu observou-a comer, o que fez Mi perguntar se havia algo errado. Ele hesitou antes de dizer que ao vê-la daquela forma, nesse momento, Mi esperou ansiosa que ele a chamasse de fofa. Mas para sua frustração, ele apenas comentou que era impressionante o quanto ela comia pela manhã. Irritada, Mi protestou, dizendo que não era isso que ele deveria dizer. No dia seguinte, com ela sozinha em casa mais uma vez,
Não adiantava reclamar, mas não tinha certeza se ainda estaria em sua forma humana quando Natsu voltasse do trabalho, já que ficaria sozinha até tarde. Então ela tem uma ideia. Enquanto isso, no trabalho, Natsu tentava lidar com uma discussão de maneira calma, mesmo quando as duas mulheres envolvidas lhe mandaram calar a boca. Ambas estavam furiosas, culpando uma a outra, até que uma colega chamou por Natsu e o guiou para outro lugar. Ela parecia animada sem motivo aparente e começou a elogiá-lo, dizendo que ele não era tão ruim afinal, deixando-o confuso, até perceber que na verdade ela o havia levado até a entrada da loja, aonde Mi estava parada esperando por ele. Ela sorriu ao vê-lo e cumprimentou, pegando Natsu de surpresa. Ele ficou um pouco chocado ao perceber seus colegas cochichando sobre a presença dela, então a arrastou para longe. Em seguida, Mi lhe entregou algo para comer, explicando que o dono da loja havia lhe dado um desconto, então decidiu comprar mais daquela vez. Por isso resolveu passar por ali, comentando que pensou em vestir seu uniforme de escola, mas não o encontrou em sua bolsa, dizendo que de qualquer forma aquelas roupas também eram fofas. Porém, sem rodeios, Natsu apenas mandou que ela fosse embora. Embora esteja agradecido pelo gesto, deixou claro que ela não podia simplesmente aparecer daquele jeito sem avisar. Ele pediu que ela parasse de ir até seu trabalho de surpresa, o que fez Mi questionar o motivo. Ele então explicou que isso só traria mais problemas para ele, especialmente por causa das mulheres mais velhas que trabalhavam ali, cujo poder de espalhar fofocas poderiam acabar prejudicando sua reputação. No fim, Mi saiu irritada depois de ouvir tudo aquilo, pensando que Natsu era um completo idiota por agir daquela forma. No entanto, ela mesmo não entendia o motivo de estar agindo como uma namorada incomodada. Enquanto caminhava, notou uma mãe brincando com seus dois filhos em um parque próximo. Isso a fez refletir. Ser fofa significava trazer felicidade para aqueles ao seu redor? Ela se perguntou se no fundo também queria fazer Natsu feliz. Ainda assim, Mi ficou se questionando se havia algo mais que pudesse fazer além de simplesmente ser adorável. Ela não era boa em cozinhar, nem lavando roupa ou cuidando da casa, ou seja, inútil. Perdida nesses pensamentos, suspirou até que uma sombra surgiu à sua frente, dizendo que finalmente a tinha encontrado. Mais tarde, Natsu voltou para casa completamente esgotado. O incidente com os jovens furtando na loja antes do fechamento tinha sido cansativo demais, deixando-o mais desgastado do que nunca. Ao entrar, pediu desculpas a Mi, imaginando que ela deveria estar entediada, mas mencionou que havia comprado comida para eles. No entanto, ao olhar ao redor, percebeu que ela não estava em casa. Então procurou por ela, supondo que tinha saído para passear. Mas era estranho, já que ela sempre voltava cedo e o esperava. Natsu pensou que talvez houvessem dias em que ela simplesmente decidisse agir de outra forma, dependendo do seu humor. No entanto, de repente, lembrou-se de uma ocasião em que Mi mencionou estar sendo perseguida. Agora, fora de casa, ele sai à procura dela. Mas depois de procurar um pouco, ele percebe que tentar achar um gato preto à noite é uma tarefa quase impossível. Voltando para casa, ele suspira dizendo que de qualquer forma é só por uma noite. E também a Mi-chan já estava acostumada a dar caminhadas à noite. Além disso, ele estava apenas a deixando ficar na sua casa por um tempo. Por isso, é natural que ela possa ir embora a qualquer hora. No Google, ele pesquisa sobre os hábitos dos gatos e suas caminhadas noturnas. Finalmente, ele decide dormir. No entanto, ele fica se virando de um lado para o outro agitado. Seus pensamentos sobre a Mi-chan não o deixavam dormir. De manhã, ele acorda de repente com o barulho da janela. Lá estava Mi-chan e ele dava graças a Deus por nada de ruim ter acontecido. Limpando seu pelo, ele pergunta o que tinha acontecido com ela. Ela estava coberta por sujeira e ainda tinha alguns arranhões. Natsu fica lá esfregando ela, falando que ela era uma pobre criaturinha.
A observando, ele se pergunta se deveria levar em um veterinário. Mas então ela pega em sua mão de repente. Nesse momento, ela volta para sua forma humana, o dizendo bom dia. Natsu já entra em choque e sem demora manda ela sair de cima dele imediatamente, o que a deixa meio braba, dizendo para ele não exagerar tanto. Colocando band-aids nos machucados dela, ele comenta que aqueles cortes pareciam bem fundos. Me responde que espera que isso não deixe nenhuma cicatriz em seu rosto lindo. Irritada, ela comenta que realmente não vai perdoar aquela vagaba. Natsu fica sem entender como assim vagaba. Ele pergunta afinal o que ela tinha feito lá fora. Não me diga que você entrou numa briga ou alguma coisa assim. Pera, você não estava no modo gato? Não me diga que você saiu na mão com um gato. Claramente culpada, me desvia o olhar tentando disfarçar. Voltando à noite passada, me grita que finalmente tinha encontrado Maria. Me pergunta o porquê ela está tão longe de casa, mas Maria responde que aonde ela vai não é da conta dela e sai andando a deixando para trás. Então me fala que quer que a Maria vá até a sua casa e se deixe ser tocada pelo seu dono. Conversa meio estranha essa daí. Me continua falando que seu dono disse que já tentou várias vezes a tocar, mas ela nunca deixou. Maria pergunta o porquê ela faria isso, querendo saber para começo de conversa quem era o dono dela afinal. Me responde que ele era aquele cara que estava junto de uma garota e um cachorro Shiba. Refletindo, Maria tenta se lembrar dele. De repente, ela solta uma risada debochada, perguntando se era aquele cara medíocre. Ela diz que nem pagando, ela só se deixa ser afofada por gente bonita. A resposta dela pega a Mi de surpresa e a deixa super irritada. Elas já mandam o que você disse, vagabunda, e pá, já sai no soco com o gato. Ao ouvir a história, Natsu grita que isso era um absurdo. Me responde que pensou que ele fazer carinho naquela gata safada o deixaria feliz. Suspirando, o prota não consegue acreditar que ela realmente fez isso por aquele motivo. Ele diz que realmente tinha ficado muito preocupado com ela. Surpresa, me pergunta se por acaso ele tinha ficado acordado a noite toda. Hesitando, o prota diz que não, mas tipo, ela sempre estava ali antes da hora dele dormir, mas daquela vez ela não estava. Ele comenta que pensou que algo poderia ter acontecido. Algo aconteceu, ela saiu na mão com o gato. Acariciando o rosto dele, me sorri dizendo que parece que ele a ama afinal. E fala que ele deve se responsabilizar e a dar muito amor, porque ela sempre vai estar ali para dormir junto com ele. Depois da conversa, Natsumi percebe que está atrasado para o trabalho. Se apressando, ele avisa que o café da manhã dela está na geladeira. Os olhos de Mi-chan então se arregalam ao notar que ele a tinha chamado de Mi-chan. Mais tarde, Mi-chan encontra um bilhete dele junto ao seu café da manhã, que ela acha muito fofo, falando que ele realmente a ama. Nesse momento, seu telefone toca. Me pergunta surpresa como ela ainda estava acordada a essa hora. Essa era sua amiga Tamaki. Ela comenta que ouviu falar que ela saiu correndo do irmão dela ontem. Me responde que ficou furiosa com ele por ficar fazendo várias perguntas sobre seu dono, querendo saber que tipo de homem ele era. Por sua vez, Tamaki fala para ela dar um crédito para ele. Não era nenhuma novidade que ele era super protetor com elas. Curiosa, Temaki pergunta sobre Natsumi e me responde que ele é um cara totalmente obcecado por gatos, num nível que chega a ser meio maluco, mas no fundo ele era uma pessoa muito gentil. Nesse momento, Temaki sugere que Emi escolha logo um parceiro, lembrando que elas precisam decidir antes da idade adulta, ou acabarão como gatas para sempre. Presinto que atividades duvidosas se aproximam. Refletindo sobre isso, Mi-chan diz que já sabe, mas afirma que não está com Natsu com essa intenção. Ela apenas se sentia muito confortável ali. Em seguida, pede para Tamaki manter seu irmão afastado dela, pois ela podia tomar suas próprias decisões sozinhas, e encerra a ligação. Suspirando, ela comenta algo sobre mais um ano. No dia seguinte, meio sem jeito, Natsu fala que tem um favor que quer pedir para ela. Tem um lugar que ele queria ir junto com ela. Antes que ele pudesse continuar, ela aceita imediatamente, sem nem saber os detalhes. No dia do encontro, ela se arruma com todo o capricho, mas quando diz que está pronta, ela fica irritada olhando para ele, perguntando se ele realmente estava pronto, e ele diz que sim, mesmo estando todo amassado e despenteado. O encarando, ela rapidamente o puxa, e irritada, trata a pele dele, ajeita seu cabelo e manda ele jogar aquele moletom fora.
No fim, mesmo reclamando, ele acaba sendo forçado a se trocar. Me diz que já que ele ia estar com uma garota bonita que nem ela, ele deveria pelo menos ajeitar um pouco sua aparência. Saindo de casa, ela pergunta afinal aonde eles estão indo. Quando eles chegam, Mi fica com uma cara de paisagem, sem acreditar que ele tinha levado para um café cat. Animado, Natsumi fala que pensou que a experiência seria muito melhor se soubesse o que os gatos estão pensando. Ao notar a empolgação dele, ela já avisa que a sua precisão para entender o que eles estão falando é um pouco baixa quando não está em sua forma gata. Mas o cara não tá nem aí, o cara quer saber a dos gatos. Então ele vai lá admirar o primeiro gato. E quando ele mia, Natsu se vira para Mi, querendo muito saber o que ele disse. Porém ela responde que ele falou não me toca. E assim eles vão de gato em gato, afofando todos que puderem. Depois de um tempo brincando com os gatos, Natsu chora dizendo que aquilo era incrível. Ele sempre teve vontade de visitar um café de gatos, mas nunca teve coragem de ir sozinho. Ainda um pouco decepcionada, Mi responde que isso era bom para ele. Ao fundo, Natsu comenta que espera que isso se torne um costume. Nesse momento, me pergunta se ele realmente sente toda essa vontade, mesmo tendo ela em casa. Então o cara responde que eram coisas muito diferentes. Eu já conheço esse papo aí. Irritada, Mi já dá uma bicuda no gato que estava no colo dele. Nesse momento, Mi fica surpresa com dois gatos que repentinamente começam a se esfregar em seu colo. Parece que eram dois gatos machos que estavam a cortejando. Então a gerente Osato aparece e menciona que aqueles gatos gostam muito de garotas bonitas. Aqueles dois estavam sempre se esfregando nas pernas de umas menininhas bonitas. Gato assediador. Em seguida, ela os entrega a comida que eles tinham pedido. Me diz que aquele pão era incrível. Osato agradece, afinal, aquele pão foi ela que tinha feito. Enquanto Mi comia encantada a comida, o gato que ela tinha expulsado do colo do Natsu volta. Isso deixa Osato impressionada, perguntando se por acaso ele tinha um gato. Quando ele responde que sim, sorrindo, Osato diz que já esperava. Ele lidava com os gatos como um profissional. Curiosa, ela avança sobre ele, querendo saber que tipo de gato era o dele. Pegando seu telefone para mostrar uma foto, ele comenta que aquele era meio que o segundo gato dele. Segundo gato é foda. Quando ele mostra a foto de Mi em sua forma felina, Osato diz que ela era fofa demais. E do lado dele, Mi fica toda convencida. Além disso, ela também percebe algo que a surpreende. Apesar de Mi ser uma gata preta, suas patas eram cor de rosa. Isso era algo extremamente raro. Nem a Mi sabia que isso era raro. Então Osato mostra a foto de sua gata branca, dizendo que ela parecia completamente o oposto da dele. Empolgados, eles começam a falar sobre a gata dela. De repente, alguém avisa que tinha uma ligação para a gerente. Se afastando, ela se desculpa por roubar o tempo dele. Nesse meio tempo, Natsu sai para ir ao banheiro e uma funcionária se aproxima para recolher os pratos deles. Curiosa, a funcionária pergunta sobre o que Osato conversou tanto com eles. E diz que embora a gerente seja muito amigável, ela não era muito de conversar com clientes homens. Isso deixa Mi-chan um pouco irritada, que vai até Natsu dizendo que já é hora de ir embora. Ao saírem, Osato percebe que ele tinha deixado algo cair. Aquele era o laço que ficava no pescoço de Mi-chan. Natsu agradece e Osato, sorrindo de forma animada, diz que eles deveriam aparecer mais vezes. No caminho de volta para casa, ele comenta sobre a experiência incrível no Neko Café, mas Mi-chan parece um pouco meio distraída. Ela pergunta se ele gostou de ter conversado com a gerente. Sorrindo, Natsu diz que foi fácil conversar com Osato, já que tinham vários interesses em comum. Nesse momento, Mi se lembra do comentário da funcionária e volta a ficar irritada fazendo o beiço. Ele acrescenta que se estivesse sozinho em um lugar assim, provavelmente se sentiria meio deslocado, agradecendo a Mi por tê-lo acompanhado. Foi graças a ela que ele pôde aproveitar essa experiência incrível. Isso a pega totalmente de surpresa, e sorrindo responde que nesse caso, por hoje poderá perdoá-lo. Bom, chegamos no capítulo 8 dessa belíssima história sobre gatos bonitos e gostosos. Agora, Natsu saiu com a Mi para comprar um forno. Ele estava pensando em comprar um bom, já que eles estavam cozinhando bastante ultimamente. Me pergunta se isso era por causa dela, mas observando os fornos com uma cara séria, Natsu diz que não. Notando que ele está tão concentrado olhando os fornos, ela comenta que ele realmente gostava muito de cozinhar. Refletindo, ele explica que a sua paixão pela cozinha começou graças à influência de sua avó. Quando era pequeno, seus pais estavam sempre ocupados com o trabalho, então ele e seu irmão mais novo passavam a maior parte de seu tempo no café dela.
Ele adorava assistir sua avó cozinhar e com o tempo começou a ajudá-la. Conforme cresceu, conseguiu um emprego de meio período no supermercado onde trabalha agora, mas devido à falta de funcionários, acabou assumindo várias responsabilidades extras. Ele comenta que não tinha jeito, disseram que estavam com falta de pessoal, então não pôde recusar. No caminho de volta, Natsu nota que as pessoas ao redor estão olhando fixamente para ele. Porém, logo ele percebe que na verdade eles estão olhando era para Michan. Ao notar que ele estava encarando, Mi pergunta o que foi. Natsu comenta que ela parecia chamar bastante atenção e pergunta se era normal as pessoas sempre ficarem a encarando. Mi responde com naturalidade que sim, afinal ela era incrivelmente fofa. Surpreso com a autoconfiança dela, ele começa a imaginar o que as pessoas poderiam estar conversando ao vê-los juntos. Em seguida ele comenta que talvez tenha sido um pouco demais saírem juntos. Indignada, me pergunta o porquê. Percebendo seu desconforto, ela resmunga que se ele não tem confiança, a culpa não era dela. E ela diz que graças a ela, ele pôde ter um dia ótimo. Durante o resto do trajeto de metrô, Mi continua irritada. De repente, seus olhos se arregalam e ela se vira envergonhada. Ao saírem, ela decide ir sozinha e diz que não era nada e que ele não precisava se preocupar. Mas Natsu segura seu pulso, insistindo que voltem juntos, já que tinha sido ele que tinha sugerido o passeio. Mi tenta convencê-lo a deixá-la ir, afinal ela chamava muita atenção e isso o deixava nervoso. Mas Natsu se mantém firme, dizendo que seria perigoso algo acontecer com ela. Provocativa, me pergunta se ele realmente se importava tanto assim. Para sua surpresa, Natsu confirma, afirmando que é responsável por ela, porque no final ela era a gata dele. Atrás dele, Mi fica completamente corada, enquanto Natsu reflete que de certa forma isso faz sentido. Como um adulto responsável, ele precisava garantir a segurança dela. De volta ao trabalho, a mente de Natsu ainda está presa nas sobremesas que provou no Neko Café. Ele tentou fazer igual, mas sente que não ficou igual, já que a reação de Mi tinha sido completamente diferente. Perdido em pensamentos, ele é surpreendido por Osato, que aparece fazendo compras e o reconhece. Ela explica que a loja onde costumava comprar fechou, então foi até aquele mercado por indicação de um funcionário do café. A cumprimentando, ele agradece por ela comprar ali. Enquanto isso, ele cogita pedir a ajuda dela para refazer a sobremesa. Ele acha que seria meio rude perguntar, já que só tinha ido no café dela uma única vez. No fim, ele toma coragem e explica a situação. Osato diz que entende e então reflete sobre isso. Em seguida, ela pergunta que horas acabava o turno dele. Sorrindo, ela diz que se estiver tudo bem por ele, eles podem praticar na casa dela, o que deixa o prota com cara de paisagem sem entender nada. Enquanto isso, em casa, Mi liga para Temaki para reclamar que Natsu saiu com a gerente do Neko Café. Isso era um absurdo, eles tinham acabado de se conhecer e ele já estava indo na casa dela. Tamaki comenta que se Mi-chan não tem intenção de fazer algo a respeito, não deveria se incomodar tanto. Ela ainda não acredita que Mi tinha saído assim tão casualmente com aquele cara. Olhando a conversa com Natsu, ela grita que aquilo era um absurdo. Dizer que ela acabou aparecendo no trabalho dele de repente, irritada, Me diz que jamais vai cair nessa. Ele nem sequer estava visualizando as mensagens dela. Ela não tinha o arrumado para acabar desse jeito. Ao perceber o rumo que a conversa estava levando, Temaki diz que já é tarde e desliga na cara dela, enquanto Mi gritava ao fundo para ela escutar a história de sua irmã até o final. Logo depois, vemos Temaki se preparando para sair. Ela guarda suas roupas e se transforma numa gata branca. Quando a dona dela volta, Temaki se surpreende ao ouvir uma voz masculina. Ozaki entra, dizendo que gostaria de apresentar Tama para ele. A pegando em seu colo, Ozaki a incentiva a cumprimentá-lo. Tama fica o encarando, refletindo sobre o nome dele. Então ela começa a se lembrar dos pertences que pegou de Mi-chan para seu irmão. Naquela época, foi ela que tinha mandado os pertences para Mi, lembrando de ter achado o nome dele estranho. Nesse momento, Tama fica preocupada ao perceber o que está acontecendo. A tal gerente, dona do café de gatos daquele dia, era sua dona. Enquanto isso, Mi, ainda irritada, sai para desabafar com seus amigos gatos sobre o fato de já ter passado das 10 e Natsu ainda não ter voltado. No entanto, seus amigos não dão importância alguma ao seu problema. Maria, inclusive, mal se lembra de quem era Natsu.
Quando finalmente se recorda, zomba dele, dizendo que ele tem sorte de ter uma parceira e que Mi deveria deixá-lo ter ao menos uma noitada de vez em quando para afogar o biscoito. Com um olhar de superioridade, Maria comenta que não tem que se preocupar com essas coisas, pois seu dono a amava demais. O outro gato pergunta sobre o dono da Maria ser um garotinho, o que deixa Mi ainda mais irritada, perguntando se o dono dela realmente era só um moleque. Mas Maria rebate dizendo que ele era o homem mais bonito do mundo, e ainda provoca Mi dizendo que uma gata feia, de rua como ela, jamais entenderia como é ser uma gata da nobreza, o que faz as duas começarem a discutir novamente. Enquanto isso, na casa de Osato, Natsumi pratica sobre a orientação de Nosato para aperfeiçoar sua sobremesa. Ao lado deles, Tamaki apenas observa tudo em silêncio. Durante uma pausa, Osato pergunta se ele gostava de cozinhar. Meio sem jeito, Natsumi responde que muitas mudanças recentes o incentivaram a testar receitas novas. Em seguida, Osato questiona se ele pretendia fazer aqueles pães para Mi-chan, o que já faz o prota se derramar todo com o café de nervoso. Porém, ele diz que sim, meio que era isso mesmo. Então Osato pergunta se ela era sua namorada. Mas agitado, o prota nega enfaticamente, dizendo que ela entendeu tudo errado. Preocupado com o rumo da conversa, Natsu responde que Mi-chan era mais como uma irmãzinha caçula para ele. Ó a cara da Tama de quem tá caindo nesse papo. De qualquer forma, isso parece deixar Osato um pouco mais aliviada. Após uma breve troca de olhares, ela se afasta para verificar os pães. Nesse momento, Natsu percebe que Tama o encara fixamente, como se dissesse para ele se mandar logo de uma vez. Decidindo seguir essa sugestão silenciosa, ele começa a se preparar para ir embora. Mas ao notar a expressão de Tama, Ozaki tenta impedi-lo. Porém, nesse momento, ela acaba tropeçando em seu vestido e caindo em cima dele, e acaba atingindo a cabeça do prota com seus airbags. Eu acho que sinceramente demorou para alguma coisa assim acontecer. Na cena seguinte, Osato se desculpa pela peitada que deu em Tatsumi. Bela peitada. E ele se curva pedindo desculpas. Irritada, Tamaki o atinge com a pata como forma de punição. Que isso, Tamaki? E essa pata aí, mano? Abaixa essa mão. Se levantando repentinamente, Natsu se vira para ir embora, dizendo que trará o dinheiro da indenização. É ele que tem que ser indenizado, tomou umas peitadas na cara do nada. Desesperada, Osato o puxa de volta, dizendo que ele não precisava fazer isso. Nesse momento, Osato revela que na verdade tinha algo que queria perguntar. Ela pergunta se a garota que estava com ele naquele dia, por acaso não era uma garota gato, o que deixa Natsu totalmente surpreso. Preocupado, ele tenta negar, pois ele se lembra que Mi mencionou que estava sendo perseguida. Tentando disfarçar, ele ri, dizendo que não entendeu a pergunta. Mas Osato não se convence. Ela aponta que o colar dela era o mesmo usado por garotas gato. Esse colar era o mesmo de Tama, e não era uma colheira qualquer. E ela sabe de tudo isso porque sua gata Tama também era uma garota gata. Quando Natsu chega em casa, Mi está furiosa, reclamando de sua demora. Ela pergunta onde ele estava, mas como está em sua forma de gato, Natsu não entende nada e supõe que ela esteja apenas com fome. Se aproximando, ela começa a cheirá-lo, notando que ele não carrega o cheiro daquela mulher. Isso a faz se perguntar por que estava tão preocupada afinal, e acaba lembrando sobre o que Tama disse ao telefone. Mas ela rapidamente afasta esses pensamentos, dizendo para si mesmo que isso não tinha nada a ver. De qualquer forma, ela não quer que Natsu saiba sobre aquela situação. Na cama, Natsu reflete sobre o que Ozaki tinha dito mais cedo, quando perguntou sobre aquela garota já estar no ensino médio, e se ele não achava que o tempo dela já estava acabando. Ao perceber a reação dele e notar que ele não sabia, ela pede para que eles conversem uma outra hora de dia, pois ela quer contar para ele tudo o que ela sabe sobre garotas gatos. A cena então corta e vemos Natsu em frente a um rio, se perguntando como as coisas acabaram daquela forma. Lá também estavam Mi, Osato e Tama. Algumas horas antes, Natsu e Mi iam juntos para o Café Gato, pois Osato tinha pedido para que ele passasse lá quando pudesse e levasse Mi junto com ele. Olhando para Mi, Natsu lembra do que Osato disse sobre contar tudo sobre garotas gato para ele. Então ele chega à conclusão de que de qualquer forma não seria certo falar sobre isso sem Mi junto. Ele só não entende porque Osato tinha pedido para eles se encontrarem tão cedo.
Ao chegarem, eles se deparam com Osato esperando por eles, que a animada diz que agora eles já podem ir. Isso deixa tanto Natsu quanto Mi meio perdidos, sem entender o que está acontecendo. Natsu pergunta qual era daquele carro, e Osato olha ao redor chamando por Tama para eles partirem. Nesse momento, de dentro do carro, Tama diz que já tinha entrado. Quando Mi finalmente olha para ela, fica em choque. E aí, maninha, como é que tá? Já deixou o like pro Kazu Senpou-chan, maninha? Mi grita ou por que raios ela tava ali. E ao fundo o prota fica boiando. Mana? Irritada, no caminho, ela ainda não consegue acreditar que Osato era dona de Tama. Osato responde que também ficou surpresa quando Tama contou que também tinha uma irmã. Bebendo seu suco, Tama diz que isso era irritante, só ela que sabia de tudo. Irritada, Mi grita que nesse caso ela deveria ter dito antes e que podia ter dito pelo telefone, mas Tama responde que só ficou sabendo depois que ele chegou lá. Osato comenta que suspeitou que Mi fosse uma garota gata, por isso tinha chamado Natsu para sua casa aquele dia. Ela queria falar sobre garotas gatas. Ela diz que nunca tinha conhecido nenhuma outra pessoa com uma garota gata antes, por isso pensou que se pudesse falar com alguém assim, poderia apoiar melhor a Tama-chan. Isso foi o que ela imaginou, claro, mas acabou que teve outra coisa. Nesse momento, Tama a abraça de emoção. Então me pergunta se era só isso e ela não tinha nenhuma segunda intenção. Mas com uma cara de paisagem, ela não responde e todo mundo fica em silêncio. Isso tudo deixa o Natsu morrendo de vergonha. Então Osato finalmente responde que o motivo para Natsu ter ido na sua casa foi porque ele queria aprender a receita de pão. Num clima meio estranho, ela fala que chamou ele para sua casa porque pensou que dessa forma seria mais rápido. Natsu continua num profundo silêncio constrangedor, que é quebrado quando Tama pergunta se ele não queria fazer um pão delicioso para uma certa pessoa, o que deixa ele todo agitado, querendo saber como ela sabe disso. No final das contas, ele finalmente diz que já queria fazer um pão, queria que fosse o melhor possível. Olhando pelo retrovisor, Tama fala que de qualquer forma, a pessoa em questão não tinha um paladar tão refinado assim. Embora ela fique braba, ela começa a sorrir corada. Animada, Misato revela que eles estão indo pro rio. Rio? Biquínis? Potencial tem. Ela comenta que ninguém ia pro rio, então eles podiam conversar sem se preocupar com ninguém. Além disso, ela também tinha trazido os equipamentos para acampar caso precisassem. O prota no fundo só tá observando, se perguntando por que alguém convidaria alguém sem nenhuma experiência de acampamento para lá. Por que pessoas convidam outras pessoas para ir no mato, num lugar afastado, de noite? Me comenta que ela era bem estranha. Tama diz que bem que avisou que ir acampar não ia funcionar bem. E a Mi fala que não era necessariamente uma ideia ruim, só era muito estranho. Bom, agora no presente, Osato pede desculpas para Natsu por elas terem feito ele fazer todo o trabalho sozinho. Porém, ao fundo, Tama diz que essa era a punição dele por ter caído nos peitos da Ozaki. Olha aqui, dá pra ver os peixes. Dá pra ver outras coisas também, mas também não é como se eu não tivesse visto antes. Animada, Me insiste para o prota ir para o rio, até ele finalmente ir. Tropeçando e caindo sentada no rio, ela revela que essa era sua primeira vez entrando em um rio, e isso era extremamente divertido. Enquanto a observava, do nada ela fala que suas partes interiores estão encharcadas. Então ela desequipa lá a proteção interna para botar para secar. Nesse momento, Tama aparece do lado dele e fica o encarando. Nervoso, ele pergunta a Tama o que os pais dela tinham a ensinado. Com um tom sério, Tama o questiona sobre ele não saber muito sobre Mi, querendo saber o que ela tinha o contado. O prota responde que ela contou pra ele que estava sendo seguida por um perseguidor. Suspirando, Tama diz que garotas gatas são raras, e elas atraíam bastante um certo grupo de indivíduos com gosto peculiares. De bom gosto, eu diria. Ela revela que Mi era alvo de um cara famoso, e por conta dele ela não podia ir para a escola. Mas no fim, parece que as coisas se acalmaram nos últimos anos. Ela ainda revela que a colheira que elas usavam tinha um chip de rastreamento. Dessa forma, gatos sem donos poderiam achar alguma casa para ficar. E se algo acontecesse, poderiam ser rastreados com o chip. E apesar da Mi já ter passado por várias situações complicadas, ela odeia ser controlada dessa forma. Ela era como um gato de rua, apenas saía e ficava vagando sozinha. Por isso, fica
ficar ao lado dela não era nada fácil. Até agora, ela nunca tinha ficado com ninguém por muito tempo. Então Mi grita os chamando, dizendo que tá morrendo de fome, por isso era para eles se apressarem. Enquanto ele conversava com a Mil, Tama os observava. Era a primeira vez que ela mostrava um sorriso como aquele quando estava em sua forma humana. Em pensamentos, Tama diz para si mesma que Mi deve mandar vir. Capítulo 11. Uma vida boa, com garotas gatos furry em uma floresta longe da civilização e sem nenhuma testemunha. Sem demora, eles começam a comer o grande banquete preparado por Osato. E Tama puxa o casaco de Osato, fazendo ela dar a comida na boca dela. Quando Me diz que quer fazer isso também, Natsu manda ela se virar. Depois, quando vai pegar uma bebida, ela acaba sarrando seu amor em Natsu. E ele já entra em choque na hora, ao lembrar que ela estava desequipada. Ele rapidamente se afasta de Mi, entregando o refrigerante que ela queria. Ao perceber isso, Mi já dá aquele sorriso meio perigoso. Em seguida, ela se joga nele, e Natsu, irritado, manda ela não ficar grudada. Com um tom meio sapeca, ela pergunta qual era o motivo da raiva, e se por acaso tinha alguma coisa errada. Então Natsu dá 2 cascudos na gatinha e mete o pé, falando que vai no banheiro. Osato comenta que Mi parecia estar bem à vontade, e que no caso dela, ela não era muito boa em lidar com caras. Sem entender, Me diz que ela lidou muito bem quando conheceu Natsu pela primeira vez. Um pouco corada, Osato responde que Natsu era diferente. Ela meio que não enxergava ele como um cara. Caramba, meteu essa. Ele é gay, então ele pode me ver pelada. O lado bom de ser gay é poder ver as mulheres peladas. Enquanto Mil e Tama conversavam, Osato com um tom sério pergunta se ela ainda não. Porém no meio da frase ela para e diz que não era nada. No entanto Mi sabe o que ela queria dizer e fala que ainda não. Quando Natsu retorna, outra vez a Mi estava brincando no rio. Ele comenta que elas eram barulhentas e tinham bastante energia. E Osato fica o encarando. Nesse momento eles são interrompidos por Tama, gritando para trazer a toalha. Enquanto relaxava, pegava uma brisa e observava a paisagem. Ele lembra da Mil comentando que era a primeira vez que ela vinha a um rio. Talvez ela fique feliz se eles vierem mais vezes. E ele se pergunta se teria algum outro lugar com natureza que poderia levá-la. Talvez a praia. Praia é sempre um ótimo destino. A abundância de natureza, a brisa do mar, os pássaros cantando e as gostosas dançando de biquíni. De fato, uma experiência revigorante. Porém, quando ele pensa melhor sobre isso, ele já desiste da ideia. Enquanto refletia sobre a beleza da natureza, Mil se aproxima dele perguntando no que ele estava pensando tanto, e mostra seu cabelo que Osato tinha arrumado para ela. Ela comenta que tinha arrumado para não molhar, mas o prota diz que já estava molhado. Irritada, ela o repreende, puxando sua bochecha, dizendo que ele só tinha que dizer que ela tinha ficado fofa. Se sentando ao seu lado, ela diz que aquilo era muito divertido, o que o prota concorda. Ao notar que Osato estava fazendo uma cara séria, Tama pergunta a ela se tinha algum problema. Osato responde que não era nada, e pensa que vai deixar eles de fora disso dessa vez. No carro, Mi grita e resmunga que não quer ir embora. Enquanto resmungava, ela acaba notando uma placa na estrada que dizia que tinha uma trilha próximo dali, e começa a encarar Osato com uma cara de cachorro aleijado. No fim, ela acaba concordando em dar uma passada na trilha. Afinal, ainda era meio-dia, então não deveria ter problema. Na trilha, Natsu fala que ela tinha bastante energia para quem ficava o dia inteiro na cama dormindo. E parece que só eles tinham ido pra trilha, pois Tamaki insistiu em ir pra casa, falando que estava cansada. Sorrindo, Me diz que isso era muito bom. Natsu estava sempre ocupado com o trabalho durante o dia, e quando chegava de noite, ela normalmente já estava em sua forma felina. Por conta disso, o tempo dos dois juntos nessa forma, na verdade era bem curto, mas passar esse tempo assim com ele a deixava muito feliz. Depois de andarem um pouco, preocupado, Natsu diz que ela andava com muita confiança e pergunta se ela realmente sabia qual era o caminho certo. Meio em dúvida, ela diz que tem uma estrada ali, então eles deveriam estar certo. Tentando confortá-lo, ela diz pra ele não se preocupar, pois nunca tinha se perdido nenhuma vez na vida. De repente, Mi acaba tropeçando, mas Natsu a segura, a impedindo de cair, e dizendo que avisou pra ela tomar cuidado. Colocando a mão em sua testa, ele nota que ela parecia um pouco quente. Preocupado, ele diz que eles deveriam voltar logo o mais rápido possível, pois já estava até caindo alguns pingos de chuva. Dando seu
casaco a ela, ele começa a olhar em volta para tentar descobrir da onde eles vieram. No fim, eles acabam em um banco coberto no meio do mato e numa intensa chuva. Por hora, eles decidem apenas esperar e tentar ligar para Osato para ver se ela tem alguma dica para eles saírem dessa situação. No entanto, a bateria do Prota estava totalmente zerada. Ele tinha passado o dia inteiro tirando foto de paisagens. Quando se vira para Mi para pedir o telefone dela, ela se encontrava dormindo e em sua forma gata. Gata furry, metade gata, metade furry. Ele não entende o que aquilo quer dizer. Mesmo que o céu esteja completamente escuro, ainda eram apenas 2 da tarde. Notando que ela não parece estar bem, ele enrola cuidadosamente nas roupas e no casaco, e começa a se culpar, pensando que se ele tivesse prestado atenção na trilha, e se tivesse cuidado da bateria, eles não estariam nessa situação. Refletindo, ele decide tentar achar um caminho. Depois de olhar um pouco em volta, ele conclui que se eles descerem pela mesma direção que vieram, devem conseguir achar o caminho de volta. Porém, quando ele retorna, ele se depara com um cara encapuzado e estranho, segurando a Mi. Não toca no meu furry, seu arrombado! Enquanto isso, Ozaki e Tama estavam esperando no carro. Como estava chovendo muito, elas tentam ligar para eles, mas Natsu não atendia e Mi tinha deixado o telefone no carro. Tama fala que de qualquer forma, aquela era uma trilha turística, então deveria ter algum lugar para esperar a chuva passar. Em seguida, ela pergunta se estava tudo bem não ter falado com Natsu sobre como elas devem escolher entre virar humano ou continuar sendo gata antes dos 20 anos. Osato responde que estava planejando fazer isso, mas acabou hesitando, se perguntando se deveria mesmo. O fato deles serem tão próximos e ele não saber disso, talvez seja porque Mi não queira isso. E se esse for o caso, elas não deveriam estar se metendo. Nesse momento, o Prota aparece ao fundo, correndo. Ao chegar no carro, ele revela que um cara estranho tinha levado nosso furry embora. Ele simplesmente pegou a Mi e foi embora numa minivan fazendo drift. Quando ele entra no carro, elas pedem que ele explique melhor o que tinha acontecido. Natsu conta que Mi parecia cansada e tinha virado gato, e quando ele se afastou apenas por um momento para tentar achar o caminho de volta, um ninja encapuzado apareceu e levou a Mi embora. Ele até tentou correr atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Osato e Tama não entendem como ela pode ter se transformado se ainda era de dia. Refletindo, Tama diz que eles devem ir para casa, porque não vão conseguir fazer nada sem nenhuma pista. E se a Miu estiver com a coleira, eles vão conseguir encontrá-la. Nervoso, Natsu pergunta se quem poderia ter pego a Miu seria a pessoa que está a perseguindo. Tama diz que era pouco provável que ele aparecesse ali do nada, mas parando para pensar, a última vez que Mi tinha sido sequestrada também tinha sido dentro de uma floresta. Caramba, a menina já foi sequestrada outras vezes, é tipo um batismo. Em paralelo a isso, Mi dorme profundamente sentindo seu corpo pesado. Tudo o que ela queria agora era comer a comida de Natsu. Em seguida ela começa a acordar se perguntando aonde estava. A cena corta e Tama grita irritada, dizendo que ele nunca atendia quando importava. A única pessoa que podia rastrear o GPS de Mi era o irmão delas. Natsu se lamenta por ter perdido aquele belíssimo achado furry. Quando finalmente Tama consegue falar com seu irmão, ela grita irritada falando que a coisa era séria. Mas antes de terminar de falar, ela simplesmente para fazendo uma cara de paisagem. De repente ela cai na gargalhada. Se virando, ela diz que Natsu será testado. Indo até um prédio, Tama revela que aquela era sua casa e dispensa Osato dizendo que vai ficar ali essa noite. Osato até tenta argumentar que deveria ir junto com eles, mas Tama responde que seria muito complicado se ela fosse também. Ao entrarem no elevador do prédio, a Tama revela que Emil estava segura. Estava segura dentro do plástico bolha. Chegando no andar, ela fala que na verdade aquela situação era uma boa oportunidade. Meio apreensiva, ela comenta que o sol já estava prestes a se pôr, então logo ela não conseguiria mais falar. E diz que já tinha explicado a situação pelo telefone, mas para falar a verdade, ela acha que ele não ouviu nada. Por último, ela pergunta se ele está pronto. Entrando no apartamento, Natsu logo vê Mi no sofá da sala. Aliviado, ele vai até ela para acariciá-la, mas antes que ele pudesse tocá-la, alguém o impede segurando sua mão e dizendo para ele não tocar em sua irmã com aquelas suas mãos sujas. Eu não me importo se tu quiser deixar o like mesmo estando com as mãos sujas, mesmo se tiver acabado de enfiar o dedo na bunda.
Natsu já entra em choque. Aquele à sua frente era o irmão de Mi. Prazer conhecê-lo. Eu sou, Mi-chan Não chame minha irmã por apelido, ou eu irei enfiar coisas em seus buracos. Lá ele. Eu vou fazer que nem o outro cara, que assistiu o vídeo inteiro do Kazu Senpou-chan e não deixou o like. Depois disso, eles ficam um tempão em silêncio se encarando. Ao fundo, Tama pensa que meio que já esperava por isso. Durante a ligação, seu irmão disse que estranhou o rastreamento de Mi estar das montanhas. Então foi conferir e acabou a encontrando na chuva desmaiada. Se aproximando deles, ela começa a miar. Cala a boca, Tamaki, faça silêncio, eu não irei fazer isso. Vendo aquilo, Natsu se pergunta se ele realmente conseguia entender o que ela estava falando. De qualquer forma, o prota agradece Tama por ela tê-lo trazido ali, e também agradece ao seu irmão por tê-la resgatado. Depois disso, ele já é chutado para fora de casa, literalmente. Na porta, o irmão resmunga que ele tem muita coragem de dizer que está feliz. Se outra pessoa tivesse encontrado o Mil no lugar dele, como Natsu iria se responsabilizar? Você não prestou atenção no estado de saúde dela. Você nem foi capaz de prestar os primeiros socorros. Em tal situação de emergência, tudo o que você pôde fazer foi absolutamente nada. Um homem de 27 anos morando num apartamento decadente que custava apenas 50 mil ienes por mês. Sem talentos, sem habilidades, sem hobbies. Como alguém assim poderia ser capaz de cuidar da Mi? Colocando Tama no chão, ele manda Natsu não ficar agindo como se fosse dono dela. Você é patético. Alguém que não deixa o like pro Kazu Senpou-chan. Você me dá nojo. Suma da minha frente agora, seu pecador. E nunca mais ouse aparecer na frente de uma das minhas irmãs novamente. Pobre. Capítulo 13. Duas lindas furries para sequestrarmos. Em uma floresta, Mi estava embaixo de uma árvore, pensando que ela realmente não estava com sorte. Além de ter se perdido, ainda estava chovendo. Se aconchegando em suas roupas, ela se pergunta se seu irmão estava procurando. De repente, ela se transforma de novo em humano, ficando sem entender nada. Por que isso tinha acontecido se ainda não era de manhã? Nesse momento, um homem aparece ao fundo e acaba a vendo. Ele tinha visto tudo, ela se transformar de gata para humano. Não importa o lugar e nem a hora, estamos sempre à procura de furries. Se aproximando, o homem se pergunta se estava vendo coisas. E nervosa, me grita para ele não se aproximar mais. Olhando mais de perto aquele belo espécime furry, o homem diz que agora entende, aquele deveria ser o destino. De repente, me acorda suando, mas eu não vou mostrar o suor aqui porque é meio complicado. Suspirando, ela pensa que já fazia um tempo desde a última vez que teve esse sonho. E lá ao seu lado na cama estava Tama, nossa outra furry apreciável. No supermercado, Natsu parecia estar exausto. Ao fundo, sua colega de trabalho surpreende, dizendo que se ele continuar suspirando dessa forma, vai deixar toda a felicidade escapar. Se aproximando mais dele, ela fala que ele parece ter voltado. O cabelo dele estava todo bagunçado de novo. Ele estava com olheiras profundas e com uma aparência pálida. O que a faz se perguntar se isso não era por causa do excesso de trabalho acumulado recente, e comenta que se ele estiver doente, deveria apenas falar com o gerente. Mas claro que ele responde que esse não era o caso, e que na verdade a razão pela qual ele não conseguia dormir ultimamente não tinha nada a ver com o trabalho. Já haviam se passado 3 dias desde aquele incidente. Quando ele falou com Osato, ela lhe contou que Tama falou para ela que Mi ainda não tinha acordado. Porém também disse que parecia apenas um resfriado. Ozaki chegou a se oferecer para tentar ir com ele falar com o irmão dela, mesmo Tama avisando que era melhor não se meter. No fim o prota acabou recusando e dizendo que estava tudo bem. Refletindo, ele pensa que as coisas apenas voltaram a ser como eram antes. Trabalho, casa, dormir e repetir tudo. Parando para pensar, era sempre a Mi que ia para a casa dele. Quando sai para levar o lixo para fora, acaba encontrando Taro, um outro gato no qual ele sempre afofava. Como Tamaki tinha avisado que era apenas um resfriado, tudo deveria ficar bem. Mas aquelas palavras do irmão dela ainda ecoavam em sua cabeça. E se não tivesse sido ele que tivesse pego a Mi? Enquanto isso, no apartamento, seu irmão chega em casa. E me grita que ele era um maldito. Ele diz que é muito bom que ela tenha acordado e que tinha trazido alguns legumes frescos para fazer uma comida, perguntando se ela estava brava porque estava com fome. Porém, ela grita que ele parece ter bastante coisa para falar pro Natsu. Tama tinha contado que ele chamou Natsu de inútil sem talento, um homem patético, inútil e pobre.
Ah, se é sobre aquele cara, ele é um completo fracasso, você deveria apenas esquecê-lo. Mas irritada, ela parte pra cima dele, falando que não dá pra simplesmente esquecê-lo. Além do mais, tinha sido ele que tinha dito pra ela não ficar fazendo o que bem quisesse. Seu irmão responde que apenas estava falando como ele foi descuidado e expôs Mil ao perigo. Mas Mil diz que a ideia de fazer uma trilha tinha sido dela. Então seu irmão pergunta se ela já tinha esquecido daquela vez. Ontem tinha sido igual, e aquele cara não se preocupou com isso, nem mesmo conseguiu protegê-la. Definitivamente parte da culpa era dele. Por fim ele diz que Mi só tinha mais um ano, e o inútil daquele cara falhou como seu protetor. Notando a hesitação de Mi, ele pergunta se por acaso ela não tinha contado pra ele, e pergunta se isso era porque ele não era confiável, o que deixa Mi irritada, declarando que isso era ridículo. De qualquer forma, ele deve se desculpar com Natsu. Com uma cara séria, ela diz que se ele não fizer isso, ela nunca mais vai falar com ele outra vez. Mesmo irritado, seu irmão acaba concordando, mas em troca, Mi teria que contar toda a sua situação para ele. Isso, claro, se ela realmente quiser ficar com ele.